Felipe, eu queria saber primeiro se o Não Por Acaso, ele desde o começo já era uma ideia para ser longa, ou se era uma ideia e ela foi crescendo e virou longa. E também, durante a produção mesmo, de fato, do Não Por Acaso, quais foram assim, as dificuldades que você achou na hora que você não conseguiu planejar antes, assim, que isso foi bom, isso foi ruim, o que isso trouxe? Ele sempre foi como longa. Eu pensei em estruturar como longa mesmo. Para mim, o mais difícil, o filme, na verdade, eu estava com um roteiro que eu estava achando satisfatório, que era um roteiro que não tinha tanto esse mundo real, assim, como eu falei um pouco aqui. A gente chegou a entrar em pré-produção, eu comecei a ensaiar com os atores e vi que faltava verdade dos personagens. Aí a gente teve que parar a pré-produção, uma situação bem estressante, e mexer no roteiro, mas todos achou que realmente era o caso de fazer isso e voltar. Então, para mim, o mais difícil foi esse equilíbrio que eu falei em relação à arte, mas que é em relação também ao filme, de modo geral. E é nessa comparação porque essa questão da comparação dos curtas com o longa. No início era uma obra, a primeira versão do roteiro, que praticamente entrou em produção, era uma obra mais fria, estética, sem personagens. E eu comecei a entender que não funcionava a dramaturgia. E aí eu tive que deixar os personagens entrar no filme. E que eu acho que ele é um equilíbrio muito feliz hoje no filme. Eu acho que ele é um filme que ele funciona em múltiplas leituras. Se você quiser ver um filme que é a questão da relação do pai da filha e do homem com a mulher que perde uma e lida com o luto, você se projeta nos personagens, vivencia essas emoções e vê o filme só no nível da historinha, tudo bem, mas eu acho que o filme dá material para isso. Agora, se você quer encarar o filme com uma questão mais simbólica, metafórica, a questão por que trânsito, por que esse núcleo, qual o paralelismo, qual a questão central, aí tem um monte de situações que uma situação ecoa em outra, rima com outra, tem a ver um monte de relações. Se você pegar o roteiro para analisar, tem um monte de jogos de espelhamento, diferenças, questões e tal. Então é um filme que se presta ao entretenimento dramático, entretenimento bobo, mas a você vivenciar a história com emoção, e se presta à reflexão dessas questões. Esse é o equilíbrio que eu achei mais difícil. Bom, eu sei aí, eu queria que, partindo da questão da complexidade, eu queria que você falasse sobre as dificuldades de fazer as gravações em São Paulo e como foi parar desde o trânsito, fazer série todos os séculos. Eu, quando tinha feito o Palíndromo, eu fiz o Palíndromo sem dinheiro nenhum. Eu estava muito querendo filmar, olhei a história, chamei os amigos, escolhi uma câmera, filmamos em 3 dias, 2 dias e meio. O custo do Palíndromo de filmagem foi negativo, Kombi, hoje é van, e McDonald's. Esse foi o orçamento, foi unicamente isso. E a gente filmou na raça. A gente chegou e ia lá na equipe pequena e filmava de assalto. Uma situação na rua mesmo, sem autorização de nada, uma louca. Quando você entra numa estrutura mais profissional e maior, com uma produtora grande, com elenco desse porte, é impossível você fazer assim. Então, eu não estava acostumado com isso, me assustou um pouco. Você vê. Um dia eu vi o Diabo Veste Prada, não tinha visto esse filme. Tem um plano, a Meryl Streep para no carro, na rua, salta o carro, atravessa a calçada e leva um prédio. Você olha e fala, simples, barato, fez ali e tal. É uma loucura, aquilo ali, caríssimo aquilo ali em Nova York. Porque todo mundo na rua está fechada, todo mundo na rua é figurante, a perder de vista, tudo. Você não pode se dar o luxo de botar a Meryl Streep ali e o cara ali que vai lá na câmera, ou todo mundo tem que estar autorizado. Essa coisa da mentira que o cinema e a dificuldade que é uma coisa prosaica, parecer que é verdade, o controle que você tem que ter. Então, não por acaso, todas as cenas de rua, com atores, com dramaturgia, tinha que ser controle total. E muitos são no centro de São Paulo. Aí o que você faz? Fim de semana, você quer fechar a rua, só pode no fim de semana. Aí no fim de semana tem problema, o comércio está fechado. Então você tem que abrir o comércio para o filme.
Aí você vai lá e fica negociando, fica vendo com o fotógrafo, onde você vai enquadrar, que lojas vai enquadrar para você filmar, e aí você fecha aquela, então você vai lá e negocia com cada uma daquelas pessoas, comprando, para ficar uma loucura. Né? Para mim foi meio chocante essa dificuldade. Em São Paulo é muito difícil de filmar. É muito barulho, muita gente, então é muito difícil. Tá? Melhorou agora um pouco que a São Paulo montou uma Fotoniche, que é um escritório que ajuda as filmagens, mas é muito difícil de filmar, de deslocamento em São Paulo também. Em relação ao trânsito especial, as cenas de trânsito eram muito planejamento, então mistura-se ali 3 coisas: mistura-se trânsito feito, uma rua fechada no fim de semana com 60 carros, com esquema de walkie-talkie, com piração maluca para dar certo. E mistura também algumas cenas documentais que feitas na raça, mas são cenas muito particulares, que você não reconhece na rua, tem umas cenas de passagem meio documentais, e mistura algumas cenas de computação de efeito. Né? Então tem um planejamento muito grande, matemático, de como dá certo você juntar cenas dessas coisas de natureza. Você falou sobre a questão de atores, né? Ao longo para quem faz teatro, sabe que existe uma grande diferença entre ator de teatro, ator de novela, e televisão e ator de cinema, né? Antigamente no Brasil isso era tudo misturado, né? Quem fazia novela, fazia televisão, quem fazia teatro, fazia televisão e cinema. E nos Estados Unidos isso não acontece, lá quem faz cinema é cinema, quem faz teatro é teatro, quem faz televisão é televisão. Hoje está possível essa gama de atores, que tem a Wagner Moura, a Maurício Santoro, que está indo para o cinema, está se especializando na linguagem do cinema. Você acha que está faltando alguma coisa? Está sendo difícil trabalhar com os atores nessa questão, porque a linguagem é outra, eles não conseguem entender. Você falou um pouquinho dessa questão de você achar que estava meio falso, quando eles faziam diretamente para a câmera, eles deixaram isso solto. Porque, inclusive, fazendo um teste essa semana, está seguindo uma gama de pessoas que estão falando que hoje em dia a moda é fazer o que fizeram no Cidade de Deus, né? Porque você jogar os atores lá, dá uma situação para eles e vão improvisando os daqueles que eles conhecem do cotidiano deles. Então está acabando um pouquinho com essa questão de fazer o roteiro, o diálogo, deixando mais para a questão do ator. Você acha isso daí correto? Você acha que está faltando um preparo mais para esses atores que estão indo para o cinema? Não seria essa visão sua? Olha, eu acho que tem uma questão muito complexa e multifacetada. E tudo com muitas. Nada preto nem branco, com muitos cinzas aí no meio. No Brasil não tinha atores de campo e não tinha cinema. Então, mesmo assim, hoje em dia, a grande maioria dos atores faz televisão e cinema. São poucos que se dão ao luxo de conseguir fazer só cinema. E a gente chegou num nível tal que consegue fazer o cinema e faz umas campanhas publicitárias para ganhar uma baba e poder ficar com programa de cinema. São muito poucos. Né? Nos Estados Unidos está tendo um movimento interessante agora de a televisão está crescendo muito nos Estados Unidos. E tem muitos atores de cinema que estão indo para a televisão, trazendo a marca do nome deles para a televisão. O movimento inverso está crescendo muito forte nos Estados Unidos. A questão da atuação hipernaturalista também é uma coisa que tem muitas questões envolvidas. Cidade de Deus foi um choque de realismo no cinema brasileiro. Mas, além de Cidade de Deus, existe toda uma história de outros diretores que usam não atores. O Fernando Mendes cita bastante Pasolini, tem os filmes de Pasolini que são não atores, na verdade, a fronteira entre ficção e documentário é uma coisa que está muito em voga hoje, mas que acompanha o cinema desde o nascimento do cinema, a realidade e a encenação. O fato é que depois de Cidade de Deus, todo ficou com o gostinho desse realismo, dessa questão do uso dos não atores. O uso dos não atores é um uso muito particular, com um tipo de uso, com um tipo de história, que gera resultados incríveis. E está um pouco na moda no cinema brasileiro. Mas eu acho que, eu concordo com você, que tem um encanto com a questão dos não atores. E acho que tem muito pouca gente que consegue gerenciar o uso de não atores dentro de dramaturgia. Então é um ambiente muito particular que você tem que fazer. Cidade de Deus veio por trás, não é só pegar a pessoa e jogar ali.
traz uma figura importante do cinema brasileiro, que é a Fátima Toledo, que é preparadora de atores. Tem um jeito de filmar, que é do Fernando, junto com o fotógrafo dele, César Charbone, que faz com que você filme muito solto, sem as marcas e dê certo. Poucos fotógrafos topam filmar assim. E tem o jeito de montar do Daniel Rezende, do Cidade de Deus, que consegue montar situações completamente descontínuas, dando continuidade e ritmo. Então, o sucesso da Cidade de Deus, evidentemente, é a visão do Fernando Meirelles no primeiro plano, a própria ideia de a gente chamar essas pessoas e propor esse processo é uma coisa que parte dele, mas é uma engrenagem que a cabeça envolve um monte de gente para dar tão certo assim. Então, eu acho que tem um encanto, um oba-oba, e tem mau uso do conceito de não atores, mas convivem no cinema desde o início dos tempos do cinema o uso de atores e de não atores, né? E tem essa euforia do cinema brasileiro hoje em dia.